Não sei quantos de vocês gostam de ir ao cinema, ver filmes, mas tenho certeza que nenhum de vocês, logo que o filme começa, está lá pela metade do filme, quer entrar, né, Suzana, na sessão. Alguém faz isso? Entra no meio da sessão? Às vezes minha esposa está assistindo filme em casa, aí eu chego, fico olhando lá, aí eu pergunto para ela assim, essa pessoa aí é mocinho ou é bandido? Por que aconteceu aquilo ali? Aquilo que ele está levando lá, o que é? Coisa errada? Ela olha para mim assim, por que você não começou a assistir o filme desde o início? Então veja, essa é a grande verdade. Eu tenho indicado esse filme para vocês. Primeiro Mataram Meu Pai. Não sei quantos de vocês já assistiram, mas assistam e vocês vão ver que é muito semelhante à situação que nós estamos passando no Brasil nos dias de hoje. Se eu mostrasse essa cena para vocês, as perguntas inevitáveis seriam: por que essa família está andando a pé? Por que está todo mundo com trouxa nas mãos? Por que eles não andam de carro? Então, é porque você está no meio do filme. Você precisaria começar, né, numa redundância aqui, lá do começo, para você entender as questões. Gênesis é um livro extremamente importante. Por isso, há tantos ataques de Satanás e dos incrédulos contra esse livro. Por quê? Porque conhecendo Gênesis, nós vamos entender a narrativa, nós vamos entender o registro, nós vamos entender a história bíblica, porque ele é o livro dos começos. Por isso nós damos tanta importância. Já estudamos isso uma vez na escola dominical. Estamos, depois de muitos anos, voltando novamente para o livro de Gênesis e aprendendo cada história. Eu tenho uma memória fraca, então você precisa me ajudar rapidinho aqui. Capítulos 1 e 2, nós vimos que Deus criou todas as coisas. Os céus, a terra, as coisas visíveis e invisíveis. E de maneira especial Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Por isso, nós não somos animais racionais. Isso é uma balela, tá? Isso é uma rebeldia. A evolução é uma rebeldia do ser humano de não se submeter à existência de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Capítulo 3, nós vimos a tentação, a queda. O homem virou as costas para o plano de Deus e procurou o seu próprio plano. E por isso ele está colhendo as consequências. Capítulo 4, nós vemos essas consequências no livro de Gênesis. O afastamento de Deus. Nós temos a história de Caim e Abel, o irmão, na maneira de prestar culto, não foi muito aceito, então ele fica com inveja, mata o irmão. Capítulo 5, nós temos uma genealogia bem grande de Adão, por meio de Sete, um outro filho que ele teve, e essa genealogia vai terminar em, esqueci, lembra comigo? Noé. E os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Por quê? Capítulo 6, 7 e 8, Deus vai destruir esse mundo, porque Ele viu que a maldade da terra tinha passado dos limites. Capítulo 9, Ele renova tudo novamente com Adão e os seus filhos. Capítulo 10 tem a genealogia dos filhos. Capítulo 11, mais uma rebeldia. O homem ele ouviu de Deus, que era para ele crescer, se multiplicar e espalhar sobre a terra. O que o homem fez? Nós não vamos nos espalhar não, nós vamos construir aqui um zigurate que vai nos levar até os céus. Então Deus confunde a linguagem do ser humano e ele se espalha. Finalzinho do capítulo 11, nós vemos uma outra genealogia. Lembra que eu falei que isso é um recurso didático de Moisés, no seu registro, porque ele sempre quer falar sobre algo lá na frente. Então ele mostra nessa genealogia a Terá, que tinha 3 filhos, Abraão, Arã e Naor. E aí então capítulo 12, ele fala especificamente de Abraão, chamando Abraão e dizendo: vai para uma terra, eu vou te dar uma terra, eu vou fazer de você um grande povo, e através de você, Abraão, eu vou abençoar até os brasileiros, vou abençoar todas as famílias da terra. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós tomamos a ceia, porque nós lembramos do descendente físico de Abraão, aquele que abençoa todas as famílias da terra. Capítulo 13, Deus tinha falado para ele: sai da sua terra, da sua parentela, mas ele levou Ló com ele. Capítulo 13, eles se separam. Então Deus fala para ele subir num lugar lá e dizer assim: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda essa terra eu te darei, Abraão. Capítulo 14, tem aquela guerra dos 5 reis contra 6 reis, e eles caíram na bobeira de levar Ló cativo. Abraão arruma o seu exército lá de homens poderosos e parte em cima e traz
de volta Ló e todo aquele exército. Capítulo 15, Abraão está meio borocochosinho lá dentro da tenda dele, porque os anos se passaram e Deus ainda não tinha dado um filho para ele. Então Deus o tira da tenda e diz: olhe para os céus, Abraão, conte as estrelas, vê se você pode. E aí então diz: assim será a sua posteridade, a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e ele foi justificado pela fé. Mas os anos passaram. Capítulo 16, Sara não engravidou, e ela oferece então a sua serva Agar, dizendo: talvez esse filho que Deus está dizendo para você vai vir através de uma outra mulher, não de mim, eu sou estéril. Nasceu Ismael, grande problema para Israel até hoje. Capítulo 17, Deus institui aí a circuncisão como uma aliança entre ele e o seu povo. Todo macho deveria ser circuncidado. Capítulo 18, um churrascão na tenda de Abraão. Lembra que 3 homens, que nós sabemos que um é o Senhor Deus, uma teofania, e 2 anjos vieram. Abraão preparou para eles um churrasco, uma refeição. Eles passaram uma tarde agradável, e Deus disse assim: onde está Sara? Está lá na tenda. Daqui 1 ano eu voltarei, nesse mesmo prazo, nesse mesmo tempo, e ela será mãe. Sara estava escutando. O que aconteceu com ela? Ela riu. Ela já estava com 89 anos. Por isso Deus disse: por que Sara riu? Aí ela gritou lá de dentro da tenda: não, eu não ri não. Riu. Por isso seu filho vai se chamar Isaque, riso, porque você riu, desacreditando da minha palavra. Capítulo 19, Deus destrói aquela grande cidade de Sodoma e Gomorra e salva, preserva Ló e sua família. A esposa olhou para trás, desobedecendo, e se transformou numa estátua de sal. As 2 filhas embebedam o pai e tem 2 filhos. Maldição também, muitos problemas. Capítulo 20, Abimeleque olha para Abraão e fala assim: eu quero ser amigo desse cara, porque ele é assim com Deus. Ser amigo dele é preferível do que ser inimigo. E eles fazem uma aliança. Capítulo 21, Sara engravida e dá à luz Isaque. Foi tudo para Abraão. Jogar bola com aquele garoto, correr, laçar os gados e tirar leite. E Deus falou para ele assim: sacrifica teu filho, teu único filho, Isaque, aquele que você ama. E ele obedeceu, ele foi até o fim. Quando ele foi imolar o seu filho, Deus gritou do céu: Abraão, Abraão. E Deus então providenciou um cordeiro, um substituto que morreu no lugar do seu filho. Capítulo 23, vimos a semana passada a morte de Sara. Capítulo 24 agora. Então, esse texto também Moisés vai usar como um recurso didático para ensinar sobre soberania de Deus e a responsabilidade humana. Responsabilidade humana é fé em ação. Nós ouvimos a Deus, nós ouvimos a sua palavra e agimos. É o que Tiago falou: a fé sem obras é mortas. Essas obras é de fato colocar a sua fé em ação. A soberania de Deus são aquelas circunstâncias perfeitamente coordenadas que nós dizemos assim: nossa, que sorte que eu tive. Quem já falou isso? Você nunca falou? A gente fala isso direto, não é? Às vezes a gente diz assim: não, mas que coincidência. Essas coincidências, essas sortes que existem por aí, meus queridos, é a providência de Deus. E esse texto vai mostrar isso de uma maneira tremenda. Quando eu leio isso, eu fico maravilhado. Quando eu leio esse texto, não é só agora, sempre que eu volto para esse texto, meus olhos enchem de lágrimas, porque eu começo a ver, eu começo a viajar com o servo para aquela cidade. Eu começo a ver Deus agindo nos mínimos detalhes, nas circunstâncias, e mostrando o seu poder e a sua graça. Querem ver responsabilidade e soberania? Deus disse assim: olha, digno entre todos seja o casamento. Digno entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula, sem imoralidade, sem traição. Isso é responsabilidade humana. Temos instrução na Bíblia para isso. Deus exige isso de mim. Ele não vai fazer por mim aquilo que eu devo fazer. Soberania divina, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros.
Isso é soberania de Deus. Um dia Ele vai trazer a juízo. Por isso nós precisamos estar debaixo da graça dEle, buscando o seu perdão e a sua misericórdia, porque um dia todos nós iremos enfrentar Deus. Você vai olhar para a face de Deus como seu pai, ou você vai olhar para a face de Deus como um juiz justo? Como que você quer encarar Deus? Como pai, como um juiz? Semana passada eu enfrentei um juiz. Enfrentei não, porque eu fiquei calado, só falei quando ele me perguntou. Até a minha advogada estava tremendo na frente do juiz. Não é interessante o respeito que nós temos por um juiz? Se a advogada está tremendo, imagina eu. Agora imagina um dia, pessoas estarem na presença do juiz todo-poderoso, santo, perfeito, que julga não só as aparências. A Bíblia diz que ele vai julgar as intenções do coração. Vamos lá comigo. Capítulo 24. Necessidade de uma esposa. Vamos rapidinho, que eu sei que você está com fome. Antes da 1h nós acabamos aqui hoje. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo já havia abençoado este homem. Então, ele disse para o seu servo mais velho, o servo de sua casa, que nós cremos ser Eliezer, aquele menino que ele adotou lá em Damasco, quando ele estava vindo lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia. Então, esse menino nasceu na casa dele, lá no seu clã, mas Abraão o adotou para si. Lembra que lá no capítulo 15, quando Deus disse que iria dar um filho para ele, e ele diz assim: Deus, mas eu não tenho filho ainda, e o herdeiro de tudo que eu tenho é esse moleque que está comigo aqui, é o Damasceno. Lembra disso? Então, esse carinha, ele cresceu, e ele se tornou mordomo de Abraão. O que era um mordomo? É um administrador de toda a riqueza do cara. Então diz aqui o versículo 2: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha. Então, nós vamos ver aqui 4 cenas. Eu vou tentar ser objetivo, porque o texto é bem longo, são 67 versículos. Poderíamos estudar várias mensagens nesse texto, mas eu quero terminar hoje. Então vamos lá comigo. Em primeiro lugar, veja, eu já coloquei as cenas aí só para você já ir memorizando. Nessa primeira cena a gente vai ver a comissão desse servo. Abraão está comissionando, dando uma missão para ele. Segundo, nós vamos ver a provisão do Senhor. Terceiro, a confirmação do casamento. Isso é muito importante entendermos isso. E quarto lugar, a consumação do casamento. Então vamos lá, primeira cena, a comissão do servo. Eu estou falando aí para vocês, isso é fé em ação. Não basta só você ficar orando: ó Deus, eu quero um marido, eu quero uma esposa, e ficar dentro do seu quarto orando. Então temos que ter contato com pessoas, né? Temos que participar dos jovens, temos que participar da igreja, para conhecer um menino, uma menina, que nós possamos vir a namorar e se tornar o nosso marido. Muitas vezes a gente precisa abaixar o padrão, porque o nosso padrão é alto demais, e a gente nunca namora, né? Nunca casa. Mas então, veja lá comigo, servo que eu falei, Eliezer, bem interessante. Olha, o que Abraão fala para o seu servo? Vamos comigo. Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas você irá à minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor jurou cumprir aquela palavra. Meus queridos, pôr a mão debaixo da coxa é um eufemismo, é uma brandura da linguagem para dizer o seguinte: o cara pegou no pênis de Abraão. Era a forma como eles faziam juramentos naquela época. O membro, o órgão genital masculino, era o membro, o órgão genital da descendência, naquela cultura. Então, quando
o servo colocou a mão sob debaixo da coxa, ele estava pegando no membro viril de Abraão. Era uma forma de fazer juramentos. Com isso ele estava invocando possivelmente o Deus de Gênesis 17, que mandou fazer uma circuncisão, lembra, uma operação de fimose, como uma aliança entre ele e os descendentes de Abraão, mas também invocava-se uma maldição: se você não cumprir o seu juramento, os meus descendentes irão vingar você. O que Abraão está pedindo? Ele deu duas ordens. Primeira, você vai lá na Babilônia, entre a minha parentela, buscar uma esposa para o meu filho. Segunda ordem, não leve Isaque para lá, de maneira alguma. É daqui para frente, nunca daqui para trás. Então, a Bíblia diz que Abraão comissiona o seu servo fiel e o envia para a terra dos seus parentes, do seu irmão Harã. Lembra que lá no capítulo 23 nós vimos uma pequena genealogia? Vamos ler de novo? Lá no capítulo 22, desculpa, do versículo 20 ao 24. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Harã, Quésed, Azo, Pildas, Gedilaf e Betuel. E aí então ele explica que esse Betuel é pai de quem? Rebeca. Eu falei para vocês, toda genealogia tem um propósito. Ele dá uma genealogia porque depois, mais para frente, ele vai explicar um personagem que ele quer. E o capítulo 24, ele vai falar sobre esta filha de Betuel, Rebeca, que é parentela dele. E ele manda então o seu servo ir para lá. Então esta é a primeira cena. Abraão comissiona um servo e o envia para que ele traga de lá uma esposa para o seu filho. Guarde isso na sua mente. Segunda cena, eu vejo aqui a provisão do nosso bondoso Deus. Lembra bem, Deus não fará por você aquilo que é sua obrigação, sua responsabilidade. Deus intervirá quando é a vontade dele, naquilo em que nós não podemos fazer. Lembra que diversas vezes na palavra ele diz assim: por acaso existem coisas demasiadamente grandes demais para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Então ele é capaz de fazer tudo conforme a sua vontade e realizar o teu plano. Então veja aí, rapidinho, botar aí para andar mais rápido. A viagem, ela foi bem sucedida e nós vemos a soberania de Deus aí. Versículo 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também, o que ele levou também? Do que o seu senhor Abraão tinha de melhor. Partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Naor, o irmão de Abraão. Ao cair da tarde, é muito abrupto isso aqui, né? Porque, como eu falei para vocês, às vezes de um versículo para o outro, passam-se dias, às vezes até meses. Do versículo 10 para o versículo 11, tem uma viagem aí de 800 quilômetros. Ele saiu lá de Ur, ele saiu de Hebrom e foi lá para a Babilônia. São 800 quilômetros no lombo de um camelo, e às vezes andando. Agora você precisa lembrar que nem sempre você pode viajar à noite por causa do frio. Você não pode viajar de dia por causa do calor intenso, então tem as horas para viajar. Essa viagem deve ter durado muito tempo. E o versículo 11 já diz que ele chegou lá, tá? Versículo 11 então diz: ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele parou ali, os camelos ajoelharam, e ele começou a ver várias meninas chegando, tirando água e levando para casa, tirando água e levando para casa. E ele falou assim: e agora, José? Como que eu vou saber quem é quem aqui? E ele começa a orar. Eu acho maravilhoso essa oração dele. Veja comigo, lá no versículo 45, vai uma página para frente. Depois ele explicando para o pai da menina e para os parentes, ele diz assim, olha, versículo 45, estão aí comigo? Antes de terminar de orar em meu coração. Talvez sua versão esteja um pouco diferente. Mas o que eu quero frisar para você, a oração desse servo não foi uma oração audível, bonita,
ó Deus de Abraão. Não, ele pensou, ele buscou a Deus, porque ele também cria nesse Deus de Abraão. Lembra, desde pequenininho, ele cresceu ao lado de Abraão. Então, a oração dele é quase que uma meditação, uma comunhão com Deus. Veja a oração dele comigo. Senhor, lá no versículo 12, volta lá. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso para com o seu senhor Abraão, para com o meu senhor Abraão. Observa aqui, o servo não está buscando glória para ele. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós como cristãos, nós queremos glória para quem? Não é verdade? A oração desse servo é: Deus, meu senhor Abraão ficou lá em casa, e ele me enviou para arrumar uma esposa, então dá êxito naquilo que ele está pedindo. O que mais que ele fala? Versículo 13: como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e muitas jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, veja, ele está lançando um desafio aqui, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que tu foste bondoso com o meu Senhor. Olha a coincidência, olha que sorte desse cara, mal ele acabou de orar. Versículo 15, antes que ele mesmo terminasse de orar, surgiu quem? Rebeca, filha de quem? Betuel, filho de Milca, mulher de quem? Naor, irmão de Abraão. Agora, ele não sabe disso, nós sabemos porque Moisés registrou, mas o servo não sabe que ela é Rebeca, ele apenas sabe que ela é uma jovem, do povoado ali. E que mais? Opa, vamos comigo aqui. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. 18, o que ela fez? Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Primeira parte da oração, zerada. Vamos ver se ela cumpre a segunda. Depois que lhe deu de beber, disse também, tirarei água para os seus camelos até saciá-los. Veja, por que ele pediu isso? Ele não está olhando qual é a menina mais gostosa do bairro, ele não está olhando qual é a menina mais bonita do bairro, ele não está olhando essas coisas exteriores, ele quer para o seu senhor, Isaque, uma jovem de caráter, ele quer uma serva, ele quer uma matriarca, que vai ser receptiva, hospitaleira, porque vai ser a mãe dos filhos de Isaque, vai ser a matriarca de Israel. Lembra que nós vimos a semana passada, Abraão e Sara estão deixando a cena, Sara já faleceu, próximo capítulo vai ser Abraão que vai falecer, então o registro bíblico daqui para frente vai se ocupar com Rebeca e com Isaque. E aí então diz assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água. Quantos camelos eram? 10 camelos. Não pensa que é um serviço fácil. Você dar água para um cachorrinho é uma coisa, para um gatinho é outra coisa, para camelo. Essa jovem teve que ir lá na cisterna tirar água, voltar, encher, e teve que ir lá e voltar. E olha que interessante, 21, sem dizer nada, nenhuma palavra, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor, Yahvé, Deus de Israel, tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou,
de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Eu preciso de um lugar para os meus camelos dormirem, para eu dormir, para que amanhã eu saia nas ruas aqui e procure um parente de meu senhor Abraão. Por acaso, de quem você é parente? Outra coincidência. Diz o versículo 24: sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Quando ele ouviu isso, a Bíblia diz que ele se dobrou ao chão. Ele orou, ele adorou a Deus, porque ele viu tudo aquilo que o seu senhor Abraão havia dito para ele sobre Deus, sobre o poder desse Deus, a soberania desse Deus, o cuidado desse Deus. Então diz o versículo 26, então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja Yahvé, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, olha só o que é um servo. O Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Eu sou apenas um instrumento que fui comissionado. A jovem correu para casa e contou tudo para sua família. Isso é muito legal, demais da conta. E aí então vem a terceira cena que nós vamos ver aqui agora. Eu estou chamando de a confirmação do casamento. Por que isso é importante? Muitos pastores, muita gente boa, está usando esse texto, porque vai lá comigo, vira a página aí comigo, capítulo 24, versículo 67, o último versículo. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e teve relações sexuais com ela. Muitos pastores estão usando esse texto para dizer o seguinte: está vendo? Esse negócio de transar com uma mulher só no casamento, isso é ideia patriarcal, porque a própria Bíblia diz que Isaac teve relações com Rebeca quando ela veio de viagem, eles nem tinham casado ainda. Eu respondo para esse pessoal que eles não conhecem a cultura da época, eles não conhecem o que aconteceu nessa terceira cena, que houve um casamento ali. Por que houve um casamento? Porque naquela época não era a Richelle que escolhia o Robson para casar, e nem o Robson escolhia a Richelle. Era o pai da Richelle com o pai do Robson que firmava o casamento. Os dois nem ficavam sabendo depois. E é isso que nós vamos encontrar aqui. Abraão foi de viagem? Não, ele já estava velho, mas ele deu autoridade para Eliezer. Eliezer foi comissionado numa missão representando Abraão. E agora então nós vamos ver o seguinte, veja lá comigo. Rebeca tinha 29. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Nós não vamos gastar muito tempo com esse Labão, porque a gente vai conhecê-lo mais para frente. Mas só quero frisar aqui. Às vezes nós queremos que filhos sejam todos iguais. E não são. A gente não sabe quantos filhos Betuel teve, mas pelo menos 2 estão registrados na Bíblia. Um era Rebeca e o outro era Labão. Rebeca era afetuosa, hospitaleira, trabalhadora, serva, gentil. Labão era interesseiro, astuto, sovina. Quando ele viu no nariz da sua irmã aquela argola de ouro, quando ele viu nos braços dela uma pulseira de ouro, ele queimou chão e foi lá no poço encontrar com Abraão. Olha comigo, com Abraão não, com Eliezer. Veja lá, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. Por que ele fez isso? Versículo 30. Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e o lugar para os camelos. Tudo isso é interesse dele.
32, assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados, deram palha, forragem aos camelos, água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não, eu não quero comer agora, enquanto não disser o que tenho que fazer aqui. Disse Labão: então fale para nós. Então disse ele. Agora ele vai se identificar. Até agora eles não sabem quem é esse servo. Sabe que ele é um estranho, que ele tem dinheiro, que ele deu ouro para sua irmã, mas eles não sabem a identidade dele. É aqui que ele vai se identificar. Então ele diz: olha, eu sou o servo de Abraão. E agora ele vai repetir a história. Ele vai falar que Abraão enviou tudo. Ele se identifica como Abraão. E ele diz: olha, eu fiz essa viagem de 800 quilômetros porque ele me deu 2 ordens. Arrumar uma mulher para ele, uma esposa da parentela dele. E ele me deu uma outra ordem, para nunca deixar que o filho dele viesse para cá. Eu fiz a viagem, cheguei hoje à tarde, estava lá no poço. Então ele conta tudo isso. Fiz uma oração ao meu Deus, dizendo: Senhor, tem menina demais aqui, mostra para mim quem é a sua vontade. E de repente eu vi uma menina pedir para ela água, e ela me deu água, e deu água para os meus camelos. E quando eu perguntei para ela: quem é você? E ela me respondeu que era filha de Betuel. Nossa, eu orei, eu agradeci a Deus. Eles estão ouvindo tudo que ele está falando. Veja comigo, lá no versículo 50, depois que ele conta, narra toda a história, Labão e Betuel responderam: isso vem de Deus, do Senhor, nada podemos dizer contra. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor Yahvé. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, o que eles estão fazendo aqui, meus queridos? Eles estão firmando o casamento, eles estão lavrando no cartório o documento. Isso era o casamento. Os pais, representando Rebeca, Eliezer, representando Abraão, estão firmando um casamento. A menina está lá no quarto, ouvindo tudo, mas ela não participa disso. E sabe o que o cara faz, o servo? Ele paga o dote de casamento. Lembra disso? A gente já viu tantas vezes na Bíblia. Ele paga o dote. Olha aqui comigo. 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos a Labão, o irmão dela, e a sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem bem cedinho, na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: não, para aí, vamos curtir mais um tempo aqui, vamos curtir os últimos dias com a nossa filha, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos, e voltarei ao meu senhor. Então disseram: vamos chamar a jovem e ver se ela diz, o que ela diz. 58, chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Queridos, pode parecer uma coisa boba, esta jovem dizendo sim ou não, ela está tomando uma decisão corajosa. Ela vai dizer sim. O texto diz isso. Ela diz não, sim. Isso revela fé no Deus de Abraão. Ela diz: eu creio nesse Deus poderoso, porque tudo que ele fez para esse homem chegar aqui, e todas essas coincidências, só pode ser a mão dele. Papai, mamãe, sim, eu quero ir com ele. Outra coisa, eu vejo além de fé muita coragem nesta jovem, sabe por quê? Uma vez que ela saiu lá da Babilônia e veio para a terra prometida lá de Canaã para casar, nunca mais ela iria ver os seus parentes. Era definitivo. É aquilo que Deus disse: deixa pai e mãe, literal. Então ela disse: não, eu vou com ele, sim. O que mais? Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares,
que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. O que eles não sabem aqui? Que Rebeca é estéril. Queridos, quando nós casamos, nós estamos assumindo uma aliança com a pessoa. Eu estou assumindo uma aliança com a minha esposa ou com o meu marido, e esta aliança está dizendo, olha, o que vier daqui para frente, nós vamos enfrentar juntos. A Bíblia diz que Isaac orou quantos anos? 20 anos pela sua esposa. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram lá da Babilônia com Eliezer. Assim o servo partiu, levando Rebeca. Vamos para a última cena, a consumação do casamento. Coisa linda, não é? Claro, Moisés, ele não está gastando muita tinta na caneta dele. Ele está sendo conciso, objetivo, claro. Mas lembra o seguinte, quando Rebeca saiu para viajar com Eliezer, ela já está legalmente casada, naquela cultura. Diz o texto, para terminarmos. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava o Neguev. Neguev é o sul de Canaã, deserto. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Talvez estivesse orando, a Bíblia não fala o que ele está orando aqui, mas talvez ele esteja orando assim, Deus, quem vai vir com Eliezer? Você pensou nisso? Hoje nós temos o privilégio de escolher as pessoas que nós vamos casar, namoramos. Às vezes a gente fala, não, eu tenho que conhecer primeiro, namora 10 anos, o que é isso? Quando eu conheci minha esposa, eu falei assim, eu vou namorar 3 meses com você. Nós namoramos 3 meses. Fiquei noivo. Falei para o velho, dentro de 3 meses eu quero casar. Em 3 meses eu casei. Não vou falar que em 3 meses eu separei, não. Mas olha, a gente quase separou, porque nós não conhecíamos. Mas aí então entra essa questão, vamos viver juntos e enfrentar todas as lutas juntos, ou vamos chutar o balde? 33 anos de casado. Eu creio que isso aconteceu. Eu creio que Isaac está lá, Senhor, quem que vai vir? Será que ela é a mulher brava? Ou será que ela é uma mulher que vai cuidar de mim, da casa, e nós dois vamos ser amigos? Não sei, eu estou inventando aqui. Mas o texto está dizendo que ele estava meditando, ele estava orando. E de repente, diz o versículo 63, certa tarde, ele saiu ao campo para meditar, ao erguer os olhos, lá no horizonte, ele viu que se aproximavam camelos, uma caravana. Rebeca também ergueu os olhos e viu lá na frente Isaac, mas ela não sabia que era Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou para Eliezer, o servo, quem é aquele cara? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O Eliezer olhou assim, tal, pegou o binóculo, regulou, aquele lá é o Isaac, é o homem que você vai ser esposa. O que ela fez? Ela pegou o véu e cobriu o rosto. É a cultura, é o respeito. É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Veja, muitas pessoas acham que ela chegou de viagem, já foi para a tenda do cara e bimba. Não. Moisés está sendo conciso na história. Eles se cumprimentaram, se abraçaram, tomaram um banho, eles foram tomar refeição, foram sentar ali, e Eliezer foi contar tudo o que aconteceu. Eu creio que passaram-se dias, prepararam as bodas, e aí então diz, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher, e a amou. Assim Isaac encontrou consolo após a morte da sua mãe. Por isso deixa o homem pai e mãe, une a sua mulher
e os dois se tornam uma só carne. Precisamos aceitar isso. Nossa cultura inverte o papel. Você se une com a sua mulher, torna-se uma só carne, aí se der certo você se une com ela, e se der certo você deixa o papai e a mamãe, e muitos nem deixam o papai e a mamãe. A gente inverte tudo, a gente desobedece a Deus em tudo. Desculpa ter sido tão rápido com vocês, mas as mulheres disseram que eu tinha que acabar até meio-dia o meu culto para vocês não irem embora, para vocês comerem aqui. Que lições, meus queridos, a gente poderia tirar para nós hoje? Primeiro, não sei se você percebe, a fé de Abraão está amadurecida. Nós vemos Abraão aqui no final da história como um homem que crê fielmente no Deus Todo-Poderoso. Antes ele titubeava, sua fé ainda estava assim meio vacilante. Quando Deus falou para ele que ele iria ter uma descendência, ele falou assim: por acaso é o Eliezer? Quando o tempo passou e a esposa disse: olha, não, dorme com a minha empregada, a Bíblia diz que ele só fez assim. Ele anuiu ao conselho de Sara. Mas agora, quando ele envia o seu servo, ele diz assim: o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Nós cremos que é Deus. O anjo do Senhor vai com você e ele vai te dar êxito. Ele não tem dúvidas. Ele está dizendo: olha, o Deus que prometeu para mim uma descendência, Ele não vai nos deixar na mão, Eliezer. Ele vai cuidar de você. Meus queridos, nós precisamos deixar a imaturidade de lado. O tempo já passou. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós não podemos ser mais crianças. Paulo fala sobre isso. A criança, ela é instável, espiritualmente falando. Às vezes ela fica correndo atrás de doutrinas aqui para lá, mas aquele que realmente tem uma fé madura, sabe naquilo que acredita. Essa semana eu estava eu estava ouvindo um vídeo que mandaram para mim de um pastor evangélico, que ouviu a pregação de um outro pastor, que disse que nós precisamos guardar o sábado. E ele ficou desesperado, reuniu a igreja dele, e foi fazer uma vigília de oração, para perguntar para Deus, se nós temos que guardar o domingo, ou se nós temos que guardar o sábado. E Deus respondeu. Aquele povo estava em oração, em clamor, e jejuando, e dizendo: Deus, responde para nós, Senhor. E Deus falou assim: guarda o sábado. Ah, que revelação. Que maturidade. Que maturidade. Nós temos a Bíblia. É só estudar a Bíblia. O problema é que ninguém quer estudar a Bíblia. É mais fácil fechar os olhos e dizer: Deus, revela para mim. E aí o diabo toma conta. Porque o diabo também revela muitas coisas. Então, meus queridos, nós precisamos deixar de ser meninos e amadurecer na fé. Nós precisamos crer na palavra, porque essa palavra não muda. É a palavra de um Deus que não mente para nenhum de nós. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Segundo lugar, nossa ética não é baseada em filosofias. A nossa ética é baseada na revelação. Certo e errado não é uma questão que me agrada ou agrada a você, que é bom para mim, que é conivente para você. A nossa ética, ela é uma ética pautada nos princípios que Deus tem nos ensinado. O que é certo, não importa se ninguém esteja fazendo. O que é errado não importa se todo mundo está fazendo. Nós temos uma consciência com Deus. Quero contar uma experiência do vovô Dida. Ele foi fazer compras num supermercado grande da cidade. Aí estava fazendo compras lá, acabou de fazer compra, estava engavetando as coisas. De repente a mulher falou assim: ô velhinho, o senhor deixou o dinheiro do senhor cair aí no chão. E pegou o dinheiro e botou na carteira dele. E ele foi embora para casa. Ele falou assim: esse dinheiro não é meu não. Mas a mulher disse que é meu. Chegou lá, eu tinha tanto, a conta ficou tanto, e eu estou com o dobro de dinheiro que eu tinha, não é meu não. E ele falou: tem que ir lá devolver. Aí ele foi, saiu na rua, parou a Kombi dele, falou: não, mas eu vou devolver, não vou devolver, vou devolver. Foi lá, chamou o gerente, falou: olha, o negócio é o seguinte, estou com dinheiro aqui que não é meu não. Não é, quem te deu esse dinheiro? Foi a caixa fulano de tal lá. Vem aqui. Chamou a caixa. A caixa foi lá e fechou o caixa dela,
para ver se realmente o dinheiro era do caixa dela. Ela falou, não, meu caixa está zeradinho. Salsido, vaza daqui, vai embora. Porque se eu falar aqui, ó, quem perdeu o dinheiro aqui, vai aparecer 500 pessoas aqui no supermercado. Aí. Então põe esse dinheiro no bolso e vaza. Mas veja, a integridade do homem de Deus. Isso não me pertence, não é meu, é uma questão de consciência. Isso é ética cristã. É isso que eu e você precisamos fazer, principalmente na área moral, meus queridos. Olha o que esse versículo diz. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio, a ter o quê? Controle próprio, domínio próprio. Tem um texto lá de Salmo 32 que diz assim para nós: não seja como o cavalo, como a mula, que precisa de freios para controlar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu tenho ouvido tanta coisa que me deixa tão triste. Nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Existe perdão para pecados. Deus quer um povo quebrantado, um povo que se chega à cruz e diz: Jesus morreu pelos meus pecados. Deus, eu tenho pecado contra o Senhor nesta área, mas eu quero em nome de Jesus abandonar isso. Nós precisamos amadurecer. Terceiro, duas qualidades bem rápidas que eu quero destacar para nós. O que Deus quer ver em nós como servos dele? Primeiro, lealdade. Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem nos ajudado tanto. E às vezes qualquer coisinha que acontece, magoei. A gente magoa rápido demais. Que é isso? Ah, não vou mais na igreja? O pastor não me cumprimentou hoje de manhã? Deus quer servos leais. Quando eu vejo as orações desse homem, ele não queria nada para ele. Ele dizia: Deus, Senhor, meu patrão, é por ele. Agora, nós não temos nada a ver com Abraão nesse sentido, mas nós temos a ver com Jesus. Quando nós oramos, nós temos que dizer para Deus assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que eu quero, a minha vontade é que, através da minha atitude, através do meu comportamento, das coisas que eu faço, que o meu Senhor seja engrandecido. Quem é o meu Senhor? Jesus Cristo. Deus quer que nós sejamos leais a Ele e que nós sejamos fiéis. E Ele falou assim: olha, se vocês forem fiéis no pouco, sobre o muito eu colocarei vocês. Então nós precisamos ser fiéis. O que é ser fiel? Põe a mão aqui debaixo da minha coxa. Prometa que você vai lá na Babilônia e você vai buscar uma esposa para o meu filho. Ele fez isso. Ele viajou, ele camelou, ele andou, ele foi lá, ele orou, ele buscou essa mulher e entregou nas mãos de Isaac. Isso é fidelidade ao seu Senhor. Por último, permita-me fazer uma analogia, e aí nós terminamos. Essa história que nós vimos hoje tem 4 personagens. Quem são os 4 personagens? Abraão, Eliezer, Rebeca, Isaac. Abraão mandou o seu servo ir lá numa outra terra buscar uma esposa para o seu filho. Deixa-me fazer uma analogia aqui para nós, para a gente terminar. Deus tem nos chamado, Deus tem nos comissionado para ir arrumar uma esposa para o filho dele. A Bíblia diz isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós abençoamos missionários. Nós não podemos estar lá no meio dos índios, mas a gente abençoa um missionário nosso que trabalha lá com os indígenas. Nós não podemos ir para a Romênia, mas nós abençoamos um missionário que foi para a Romênia. Nós não podemos estar lá no Pará trabalhando com os ribeirinhos. Temos abençoado um missionário que está trabalhando lá. Mas aquilo que nós podemos fazer aqui, precisamos fazer. Deus nos comissiona para arrumar uma esposa para o filho dele. Quem é o filho dele? O Senhor Jesus. A Bíblia diz que um dia vai acontecer o casamento. Lá no livro de Apocalipse. É o último livro, a última capa. Diz que um dia a esposa vai estar
plena, completa, vestida, bonita. E ela vai se encontrar com o noivo. E eles vão entrar na tenda deles, para toda a eternidade. Já pensou que barato você ser instrumento de Deus, como foi Eliezer, para trazer para o filho uma pessoa, duas, quantas você quiser. Ou se você não trouxer ninguém, mas você vai orar e vai dizer: Deus, que o meu Senhor Jesus seja honrado através de conversões, que mais pessoas possam ouvir sobre Jesus, que você possa pôr a mão no bolso e contribuir e dizer: eu quero abençoar missionários. Porque nós temos essa responsabilidade. Talvez você esteja aqui hoje pela manhã e você não tenha ainda Jesus como seu Salvador. Você é um cara religioso, de boa, de bem com a vida. Você até acredita em Deus, mas a Bíblia diz: olha, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não basta saber. Zezé conta uma história que eu gosto muito e eu termino. Diz de uma jovem que cantava louvor na igreja. Ela participava da mocidade, era uma menina muito influente, ela morreu. Chegou lá na porta do céu, toda feliz. O anjo, o arquivista lá, o recepcionista, falou: bom, tudo bem? Tudo bem? Sou eu. Prazer. Qual que é o seu nome? Seu nome está aqui não. Como? Eu sou da igreja tal, cantava no louvor. Não, seu nome está aqui não. Como? Eu fiz tudo. E o anjo falou assim: pois é, você fez tudo e não fez a única coisa importante. Você nunca confessou que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, e você nunca verbalizou com sua boca e seu coração que Jesus precisava ser o seu Salvador pessoal. Aí ela acordou, ajoelhou e falou: Jesus, eu preciso do Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Não vá embora, porque a gente tem um rango esperto, um tempo de comunhão.